Fala, meu povo, beleza? Eu sei que tá um pouquinho diferente, vocês que estão aí no canal do Kevin GC, porque é o seguinte, eu gravo em live pra poder ficar melhor pra discutir e tal, mas esse aqui é o canal primeirão, né, o Kevin, né? Eu realmente gravo vídeos aqui em live e tal pra vocês aqui, mas é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre aquele anime bonitinho que o pessoal praticamente tá gostando, o nosso anime da empregada que se apaixonou. Peraí, um menino que se apaixonou pela empregada. E vamos ser sinceros, tá muito engraçado, sério. Eu tava duvidando realmente que esse anime seria engraçado. Eu deveria ter feito um vídeo em que eles tiveram praticamente um filho. Eu vou resumir pra vocês. Praticamente, ela foi fazer umas melhorias. E nessas melhorias, ela acabou que transferiu a mente dela pra esse robozinho que o nosso protagonista recebeu, né? O Takuma. Aí o Takuma, ele recebeu esse robozinho. E esse robozinho, a mina entrou dentro dele, né? E a mente dele entrou dentro dele. E esse robozinho foi ficando um pouquinho com ele e tal. Ela media a temperatura. Ele começou a dar abraços no Takuma e aquela coisa. Quando ela chegou, ela percebeu que esse robô praticamente ficou praticamente igual a ela. É como se ele praticamente fosse criado do zero. Ele tão tal que é falado no vídeo de hoje que ele praticamente ele tem uma mente de criança. Sério, ele é como se fosse uma criança. E o problema dela, que praticamente foi ela que criou esse robozinho, tipo a mente dele, ela praticamente tem ciúmes. É sim, ela tem ciúmes. Ela não deixa ele dormir com o Takuma. E ela também, tipo, ela evita até mesmo às vezes brincar com ele, tá ligado? Tipo assim, agora ela tá ensinando muitas vezes muitas coisas pra ela, pra ele, ensina números, ensina coisas normais, como fazer coisas de casa, e isso e aquilo. Inclusive, pelo que dá a entender, parece que ela tem muito ciúme, porque ele tenta meio que. É tipo estilo infantil, tá ligado? Acaba que praticamente é o seguinte: após muito insistir, o Takuma vai levar meio que ele pra aprender, meio que pra aprender pra ensinar algumas coisinhas, tá ligado? E isso foi o mais engraçado desse episódio é que é o seguinte, antes de ele levar tipo pra um lugar que dá pra meio que ensinar ele a muitas coisas que dizem que ele aprende muito rápido esse robozinho, acaba que praticamente é o seguinte, pela situação, cara, ela até ameaça ele, sério, tipo, um monte de coisa isso por causa do ciúme. Sério, tipo, em que ponto chegaram os robôs? Pelo que dá a entender na história, dizem que se os robôs meio que saem dessa programação, eles meio que são considerados proibidos, de acordo com a história do jogo, pelo que eu pude entender. Eles meio que são considerados proibidos, é meio que como fosse, tipo, entre aspas, crime. Sim, entre aspas, crime. Digo isso por causa do robozinho pequenininho que foi criado do zero. Pois bem, acaba que praticamente o que deu? Ela vai explicando muitas coisas, dando uma desculpinha, dizendo que praticamente ela só tava fazendo meio que uma coisa, como é que eu devo dizer? Meio que uma coisa corporal, o ciúme dela que eu tava falando pra vocês. E algumas coisinhas mais. Pois bem, o mais engraçado é você ver os dois dormindo. Cara, tipo, imagina uma criança, eu tenho um filho, só que a minha esposa não quer que o meu filho durma com a gente. Mano, é muito engraçado, sério. Eu achei muito fofinho a cena que praticamente ela toda hora tenta tirar ele e ele tenta dormir com eles e tal e ela não consegue. E o que acontece? Acaba que o Takuma vai lá e coloca, tipo, bem bonitinho ele pra dormir junto do lado dela e ela vai lá só de ciúme, tira ele, mano. É muito fofinho, eu tô começando a gostar muito, tô até pensando em começar a ler o mangá pra entender mais coisas, dar um pouquinho de spoiler pra vocês. Então tal, que como ele se comporta como uma criança, acaba que praticamente ele tenta fazer todas as coisas que o adulto tem que fazer. Por exemplo, comer, correr, limpar a casa e isso e aquilo. Como por exemplo, a mina, ela vai fazer exatamente o seguinte, ela vai, como ela é uma robô que praticamente só faz comida, poucas coisas, ela meio que praticamente vai começar a fazer faxina. E isso é contra o regulamento dela. Então meio que ela vai fazer a faxina, quer dizer, ela faz toda, porém o Takuma tem que sair. E quando ele vai sair, já que ele vai fazer a faxina, ele vai começar a ensinar pro robozinho, tipo, vai ler uma história, ele vai mostrar tipo um pouco do mundo lá fora e ele vai querer ver um filme. Só que quando ele vai ver o filme, eles meio que tem que ver um regulamento. Esse regulamento fala assim, olha, se esse robô ele for muito inteligente e ele conseguir gravar o filme, você vai ser preso. Então ele vai lá e leva ele meio que pra um hospital de robôs. Eu achei legal que tem robozinho até pra hospital. E é meio que feito uma consulta psicológica. Essa consulta psicológica fala muitas coisas. Então, tal que eu achei muito engraçado o jeito que ela aborda. Por exemplo, ela vai ensinar ele a sair de certas situações, vai ensinar ele praticamente, tipo assim, tá vendo aquele negócio ali? Então, você não pode pegar, você tem que pegar isso aqui, tá ligado? Eu achei muito legal. E ela fala que é o seguinte, como esse robô, ele é praticamente uma criança de 2 anos, mas que só nessa conversa dá pra entender que ele aumentou mais alguns anos. E isso faz com que praticamente tipo assim, ele consiga muito mais rápido evoluir.
E o que mais eu tô gostando nesse anime é que é o seguinte, o pessoal falou que eu ia criticar, mas eu tô gostando, é a questão, tipo assim, pô, o cara literalmente criou uma família de robôs, tipo, o anime te deixa preso. Eu tô pensando em ler o mangá, de verdade, eu tô pensando em ler o mangá. Eu queria muito que o autor, ele pegasse, igual fizesse com aquela série da mina do outro rapaz, que praticamente ele pegasse e transformasse ela com partes mecânicas e tal. Aí, é verdade, eu esqueci de falar. A mina, ela fez sim uma questão de atualização, e essa atualização fez com que ela aumentasse de tamanho. Ela aumenta, fica do tamanho dele e diminui. Eu achei legal também. E, inclusive, quando ela volta pra casa, o menino, ele até sente emoções humanas, eu achei legal isso aqui também, apesar de ser um robozinho pequenininho. Quando ela chega lá, ela praticamente termina a casa e fala, olha, isso é contra a minha programação e eu quero que você praticamente faça isso pra poder eu continuar, né? E assim finaliza esse episódio. Eu não vou mentir, eu realmente tô gostando desse anime. O que eu queria de verdade é que, além daqueles upgrade que ela fez, eu queria que ela praticamente fosse igual a outra série Mina. Que a outra série Mina praticamente fez com que tirasse essas partes metálicas do corpo, sério, ficaria até mais legal e colocasse expressão. Só que ele meio que tiraria a memória dela. Eu não sei porquê, mas eu me lembro muito bem daquele cartão de memória que ela deu pra irmã do Takuma. Fazer o quê? Bom, gente, finalizando o vídeo. Obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o like, para se inscrever no canal. Esse mais e foi, isso acabou.